Olá! Seja bem-vindo a mais um estudo da nossa lição de Escola Sabatina. Hoje eu venho fazer um convite para você que já teve o desejo de estudar essas lições junto com outros irmãos. Saiba que isso é possível. Todos os sábados, às 9 da manhã, através do Zoom, alguns irmãos do nosso movimento se reúnem para estudar o conteúdo dessas lições. E você é nosso convidado especial. Não deixe de participar. Entre em contato conosco através das nossas redes sociais, do nosso número de WhatsApp. Que Deus abençoe muito você e bom estudo! Olá, sejam bem-vindos. Estamos aqui para darmos continuidade aos estudos de Escola Sabatina. Já tivemos as 3 primeiras lições desse semestre falando do escolhido. Foi uma espécie de uma introdução para agora entrarmos na parte histórica de fato. Nós vimos a primeira lição Deus conosco, a segunda povo eleito, a terceira plenitude dos tempos, trazendo o cenário histórico, o contexto em que o Messias iria aparecer. Agora então, começando com a leitura diretamente dos evangelhos, a lição de hoje é Nascimento de João Batista. Vamos então para o verso áureo. Para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Lucas 1:4. Então já tinha havido alguma informação nesse sentido, mas agora os evangelhos vêm para solidificar aquela informação, visto que eles eram contemporâneos, haviam muitas testemunhas oculares, os evangelhos deveriam perdurar aí ao decorrer do tempo. Como uma espécie de registro, né? Já registrando todos os fatos que eles testemunharam e que foram também especular posteriormente, né? E agora a primeira pergunta justamente fala o que é dito no prólogo do Evangelho de Lucas. Lucas 1, de 1 a 4 diz: Tendo, pois, muitos empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. E já então um apanhado de informações que Lucas levanta para esse homem, né, esse Teófilo, para narrar então as histórias que ele fala que chegou até eles. Acredito que Lucas não foi um discípulo ali junto com Cristo, ele veio posteriormente e ele precisou então fazer esse levantamento minucioso, não só do livro de Lucas, mas também do livro de Atos, né? Que ele fez toda essa busca de informações então para registrar isso de maneira coerente, né? De maneira organizada também. O livro de Atos é uma espécie de segundo volume, você vê que ele continua da onde parou o Evangelho, né? E aqui é interessante que ele fala, muitos têm empreendido esse trabalho, então ele reconhece que tinha já outros relatos, outros evangelhos que vieram antes dele, inclusive, né? É mais tardio do que o de Lucas, só realmente o de João. Sim. Mas nós vemos, em relação a tudo isso, que ele fez essa pesquisa minuciosa e era algo que poderia ser, se fosse uma mentira, uma invenção, aquela história, poderia ser facilmente desmentido, né? Então, hoje em dia, a gente está acostumado com o mundo que as pessoas criam histórias, ilusões aí à torta e à direita. Naquela época era um pouco mais complicado isso, porque você colocava o seu nome e sua reputação em jogo. E isso era algo que se prezava muito mais do que hoje, né? Exatamente. Então aí você vê a seriedade de todo esse trabalho. Nós não temos informações muito precisas de quem seria esse Teófilo, existem algumas especulações. Pode ser então que era um interessado na fé cristã ou até mesmo já alguém que era cristão, mas que aí agora Lucas teve esse trabalho agora de fazer uma pesquisa minuciosa e completa
sobre a narrativa, então, da história de Jesus. Dizem até dele ser uma espécie de juiz, não sei, pela forma em que Lucas se dirige a ele, né? Excelente Teófilo, excelentíssimo. Não sabemos também o cargo, inclusive, a nível ali na época de influência, né? Que ele poderia ter. E é interessante que a gente mencionou, né, tanto de Lucas como de Atos ter essa pesquisa da parte de Lucas, que eu me lembro de uma história do livro de Atos, que uma pessoa, um cético, na verdade, foi querer combater a questão da integralidade da Bíblia, né, a confiabilidade da Bíblia, e aí ele foi exatamente querer desmentir os fatos ali descritos, porque tem muita informação geográfica, né, várias informações que poderiam, como você diz, também ser facilmente desmentida, e essa pessoa então procura com todo o empenho ir minuciosamente em cada informação do livro para desmentir cada informação, para provar ao contrário, e a conclusão que ele chegou é que era um livro muito completo, muito confiável, né, onde não tinha como realmente desmontar as informações ali contidas. Então a gente vê uma confiabilidade muito grande. Lembrando que além do empenho do próprio Lucas em fazer isso, em transmitir essas informações, ainda tem o fato principal aí do Espírito Santo estar conduzindo as mentes, né? Ainda se delongando um pouco mais nesse ponto, se você analisa, por exemplo, aqueles livros que surgiram posteriormente ao fechamento do Antigo Testamento, que ou são chamados de apócrifos ou deuterocanônicos. Esses livros, eles surgem por volta do século II a.C. E você observa, então, na própria escrita, algumas características daquela época. Eles querem emular que são de mais antigos, inclusive. Interessante, todos os outros livros foram escritos em hebraico, aramaico, e eles já foram escritos em grego, que já é sobre essa influência grega, naquela época, solidificada em toda aquela região. E aí você vê vários detalhes, porque aí nós temos também narrativas que acrescentam capítulos a Daniel, além desses livros a mais, 2 capítulos a mais de Daniel, acrescenta algo no livro de Esther, mas nós vemos que já é algo deslocado da época de fato, é algo posteriormente emulando algo do passado. Por isso que essas narrativas geográficas e tudo mais, muitas vezes quando nós lemos a Bíblia, podem não ser tão fácil identificar e entender vivendo hoje 2000 anos depois, mas para a época fazia todo sentido a forma que foi escrita. Então tudo isso vem confirmando a veracidade das escrituras. Tem uma relevância, né? Por conta disso, muitos têm se convertido, inclusive, por ver a veracidade dos fatos, e foi o caso dessa pessoa que passou a ser um cristão, então, a partir dessa pesquisa aprofundada. Segunda pergunta, o relato acerca de que pessoas encontramos no início de sua narrativa? Lucas capítulo 1, versos 5 a 7. Existiu, no tempo de Herodes, rei da Judéia, certo sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinha filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. Agora, a nota do desejado 97 ou 57 no digital diz assim: dentre os fiéis de Israel, que desde longo tempo esperavam a vinda do Messias, surgiu o precursor de Cristo. O idoso sacerdote Zacarias e sua esposa Isabel eram ambos justos perante Deus. Lucas 1,6. E em sua vida tranquila e santa, brilhava a luz da fé como uma estrela entre as trevas daqueles dias maus. A esse piedoso par foi dada a promessa de um filho, o qual havia de ir ante a face do Senhor a preparar os seus caminhos. Lucas 1:76. Então o que nós temos? Não é Jesus, não é José, não é Maria, né? Bem antes. É algo um pouquinho antes, agora vai falar de Zacarias e
Isabel já um casal de idosos, né? Sim, com essa promessa, né, com essa expectativa de ter um filho, então eles têm essa esperança ali, né, de poder então ter um filho já em avançada idade. Agora, indo para a terceira pergunta, como se portou o idoso casal na esperança de ter um filho? E quando é que a oração foi atendida? Aqui no texto no quinto comentário bíblico, 1114, e nos manuscritos também de 1898, nos diz assim: durante toda a sua vida matrimonial, Zacarias havia orado por um filho. Ele e sua esposa eram então idosos e a sua oração ainda permanecia sem resposta. Mas ele não murmurava. Deus não havia esquecido. Ele tinha seu tempo designado para atender a esta oração. E quando o caso parecia sem esperanças, Zacarias recebeu a resposta. Deus não se esquecera da oração de seus servos. Ele a havia escrito em seu livro de registro para ser atendida no momento que ele julgasse melhor. Olhando para as aparências exteriores, Zacarias e Isabel haviam sepultado suas esperanças. Mas o Senhor não havia se esquecido. Ele sabia dos longos anos de desapontamento e, quando foi para a maior glória de seu nome, o filho deles nasceu. Quão terno, quão bondoso e quão cheio de amor e compaixão é o grande coração de infinito Pai de amor. Deus deu como filho para Zacarias não uma pessoa comum, mas alguém que ocuparia um elevado lugar em sua obra, por meio de quem a luz do céu deveria brilhar em raios claros e distintos. Como se portou então esse idoso casal na esperança de ter um filho? Ficaram se queixando, murmurando contra Deus? A gente vê muitos casos nesse sentido, né? Pessoas que se revoltam contra Deus porque não conseguiram um filho. Como é o caso de Raquel. Dá-me um filho, senão eu morro, né? Senão eu vou... Apelou assim para o esposo, então ficava naquela rebeldia, naquela relutância, mas eles não tinham resposta. É duro, a pessoa ora muitos anos para ela chegar a ficar já idosa. Quantos anos passou então nessa expectativa, né? Mês a mês, dia após dia, esperando e não tendo a resposta da oração e sem entender o porquê Deus não atendia a oração deles. Visto que naquele tempo ainda a pressão social, inclusive, era muito maior nesse sentido, né? A mulher podia ser tida até como uma pessoa amaldiçoada, uma pessoa com problema, né? E ali eles terem que lidar com tudo isso, com esse desejo também deles, mas na hora oportuna. Achei interessante aqui, né? Deus não se esquecera da oração deles. Quantos às vezes estão nessa situação, né, aguardando, aqui no caso deles foi um filho, mas vários aguardando a resposta da oração, né, em seus pedidos, e Deus então parece estar tardando, parece não estar ouvindo, mas aqui diz que Ele atende no momento oportuno, no momento que Ele julga ser o melhor para nós. E com certeza, no momento que Deus atendeu a oração deles, foi para ainda engrandecer mais ainda o poder dele, né? Para a honra e glória dele também. Exatamente. A gente vê que parecia que não tinha mais chance de se cumprir, mas aconteceu mesmo assim. Quarta pergunta: o que aconteceu com Zacarias enquanto oficiava dentro do santuário? Como ele ficou diante do anjo? Lucas 1, 8 a 12. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso, e toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. E o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu o temor sobre ele. Desejado agora, continuando, diz:
Zacarias habitava nas montanhas da Judéia, mas fora a Jerusalém para ministrar por 1 semana no templo, serviço requerido 2 vezes por ano dos sacerdotes de todas as turmas. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus na ordem de sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. Achava-se ele diante do altar de ouro no lugar santo do santuário. A nuvem de incenso ascendia perante Deus com as orações de Israel. Súbito, sentiu-se consciente da presença divina. Um anjo do Senhor achava-se em pé à direita do altar de incenso. A posição do anjo era uma indicação de favor, mas Zacarias não reparou nisso. Por muitos anos orara pela vinda do Redentor. Agora o céu enviara seu mensageiro para anunciar que essas orações estavam prestes a ser atendidas. A misericórdia de Deus, porém, parecia-lhe demasiadamente grande para ele acreditar. Encheu-se de temor e condenação própria. Quando a gente lê esse texto, a gente vê que não precisa nem ser o próprio Deus, né? Um anjo celestial aparecer já enche o ser humano de terror, né? Não precisa muita coisa. Então, ele fica nessa situação e a narrativa da história vai continuar aí nos próximos versículos, mas vemos que era num momento, um dos mais solenes, que o sacerdote tomava parte, né? Que ele ficava diante do Santíssimo, muito próximo, né? E ele oficiava naquele altar de incenso, que era no lugar santo, mas que inclusive a fumaça entrava para o lugar santíssimo. E nesse momento, que era um momento então de muitas vezes o sacerdote sentir a presença divina, ser manifestado alguma glória divina, é que justamente o anjo vem para dar resposta, não só àquele casal, mas falar da esperança de Israel, a esperança do mundo. Tudo tinha um ideal voltado a Cristo. Agora, continuando, a quinta pergunta: o que o anjo lhe revela e orienta? Que contraste encontramos ao notarmos a reação de Zacarias? Lucas 1, 13 a 18 diz: Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz a um filho e chamarás o nome João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá adiante dele no espírito e poder de Elias para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, como o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: Como saberei isto? Pois eu já sou velho e a minha mulher avançada em idade. Aqui a gente já vê então uma narrativa do fato ali bíblico, né? Com ele até duvidando. O anjo dá as orientações, mas aí ele meio fica: ai, será que... Como que vai ser isso, né? Como que vai dar isso, né? Ficou indagando, porque eles já eram bem velhinhos. E ali a gente vê todo um planejamento de Deus em torno dessa criança. Era alguém especial que estava para nascer, né? Então, no Desejado de Todas as Nações, página 98 ou 57 na digital, diz: Foi, no entanto, saudado com alegre promessa. Zacarias, não temas, porque a sua oração foi ouvida, e Isabel, a tua mulher, dará à luz um filho, e lhes porás o nome de João, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, e converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no espírito de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: Como saberei isto? Pois já sou velho e minha mulher avançada em idade. Zacarias bem sabia como fora dado a Abraão um filho em sua velhice, porque ele crera
fiel àquele que prometera. Por um momento, porém, o velho sacerdote volvera os pensamentos para a fraqueza da humanidade. Esqueceu-se de que Deus é capaz de cumprir aquilo que promete. Que contraste nesta incredulidade e a fé simples e infantil de Maria, a donzela de Nazaré, cuja resposta ao maravilhoso anúncio do anjo foi: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Então, ambos vivenciando um milagre, tanto um casal de velhos como agora uma mulher virgem pura, né, poder conceber um filho, eram milagres bem patentes e eles lidaram com essa situação diferente, em contraste, o homem já meio duvidando ali, né, daquele fato, e Maria, na sua simplicidade, aqui diz simples e infantil, né, ela creu então nas palavras do anjo. Isso é muito interessante porque o caso de Zacarias e Isabel já tinha precedente bíblico, que é Abraão e Sara. Veja só. Agora, o caso de Maria tinha? Não tinha e nunca passou a existir outro caso. O caso de Maria, ele é único. Então, veja que para ela teve que ter muito mais fé do que o caso de Abraão e Sara, Zacarias e Isabel. Sim. Então, veja como que é a questão, né? Mas aqui fala que o velho sacerdote, ele olhou o quê? Para o aspecto natural, para o ser humano, esqueceu que Deus que estava falando com ele, né? E as orientações do anjo, nós vemos que nós vamos depois entrar em detalhes sobre o aspecto da saúde e temperança, e também já anuncia qual seria a missão dele. Então vejamos que havia essa promessa de aparecer justamente Elias novamente. Elias não em pessoa, mas o espírito e poder de Elias se manifestar. E isso então nós vamos estudar ao decorrer desse semestre em detalhes, porque um terceiro Elias é aguardado nos últimos dias também. Porque do contrário, não se cumpriria perfeitamente as promessas. Deveria vir um Elias antes da primeira vinda de Cristo e deveria vir também mais um Elias antes da segunda vinda de Cristo. E qual que é a finalidade desse Elias, né? É justamente preparar para o quê? Receber o Messias. De nada adianta Cristo vir se não houver aqueles que o aguardam, né? Então essa é a lição que a gente aprende aqui. Isso mesmo. A sexta pergunta diz: que lição de grande valor estas histórias nos ensinam? Continuando o desejado, o nascimento de um filho a Zacarias, como o do filho de Abraão e o de Maria, visava ensinar uma grande verdade espiritual. Verdade que somos tardios em aprender e prontos a esquecer. Somos por nós mesmos incapazes de fazer qualquer bem, mas o que não somos capazes de fazer, o poder de Deus há de operar em toda alma submissa e crente. Por meio da fé foi dado o Filho da promessa. Mediante a fé é gerada a vida espiritual e somos habilitados a realizar as obras da justiça. Então, que lição de grande valor nos ensina essas histórias? Muitas, certamente, né? Mas aqui fala não só que muitas vezes temos uma demora para aceitar certas verdades espirituais, mas às vezes a gente aprende, mas esquece fácil também. A experiência de Israel foi muito assim, né? Deus lança aquelas pragas, tudo para tirar eles daquela servidão horrível que eles viviam, e já mal sai dali, já fica encurralado ali no mar, eles já começam a ficar perturbados, né? Daí abre o mar, passa o mar, vão para Mara, lá nas águas amargas, reclama de novo. E foi uma vida inteira de reclamação e se esquecendo rápido daquilo que Deus já havia feito por eles. Então, tem um texto, né, de Ellen White que fala: não temos que temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos aquele que nos tem guiado. Então, a gente tem que estar sempre lembrando do que Deus tem feito por nós,
Tudo que Deus tem mostrado ao seu povo, a gente ainda tem o privilégio das experiências bíblicas, e a gente vê que mesmo esses homens, que eram homens muito devotos, né, consagrados, ainda assim eles tinham essa questão de estar se esquecendo o tempo todo, e Deus ter que estar mostrando, renovando isso a cada momento para eles, né? Mostrando através de milagres, através do cuidado de Deus na vida deles, em mínimas circunstâncias, né? Então é importante, a fé ela é essencial, o poder de Deus se manifestará naquele que é submisso a Deus. É isso que nós aprendemos, né? E agora, continuando, a 7ª pergunta nos fala que precioso tema também está presente. O primeiro texto é do Conselho sobre Regime Alimentar, 225, é um texto retirado da Sign of the Times, de 13 de setembro de 1910. Diz assim: a indagação de pais e mães deve ser: que faremos com o filho que nos vai nascer? Temos apresentado ao leitor o que Deus disse acerca do procedimento da mãe antes do nascimento de seus filhos. Isso, porém, não é tudo. O anjo Gabriel foi enviado às cortes celestes para dar instruções quanto ao cuidado dos filhos ao nascerem, a fim de que os pais compreendessem plenamente seu dever. Isso, e aqui também no manuscrito de 1893... No livro Temperança 292 temos uma continuação. O Senhor queria que a mulher de Manoá aderisse a estritos hábitos de temperança. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte ou coma coisas imundas. O anjo que apareceu a Zacarias e a Isabel disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhes porás o nome de João, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo. Lucas 1, 13 a 15. Vemos aqui a criança considerada antes do nascimento e depois dele. Vós, mães, deveis dar valor a estas coisas. Os apetites da mãe são transmitidos aos filhos. Muitos de vós que condescendeis com coisas para satisfazer o apetite, estáis tirando os suportes de vossa casa. Homens há que podiam ter tido relatório tão limpo como o de Daniel. Satanás está jogando as cartas por vossa alma. Precisamos estar livres e limpos das degradações deste mundo. O que vencer será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Apocalipse 3:5. Cristo venceu em nosso favor. Podemos vencer em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Orientações muito preciosas na questão da influência pré-natal e pós-nascimento também, na questão da condução das mães com os filhos, já regendo o apetite desde o ventre, para ter esse cuidado de ter que pensar que a parte intelectual, a parte física, tudo está sendo moldado, gerado, e isso tem que ser com muito cuidado para ter boas influências, se formar isso saudavelmente, para assim poderem estar aptos para trabalhar para o Mestre. Nós vemos que todos os homens, as pessoas da Bíblia, que tiveram um papel importante a desempenhar, Deus teve que falar isso, frisar, porque na questão da alimentação, Israel já tinha muitas orientações em questões de alimentos, de coisas que eram para fazer, inclusive na questão de higiene também eram dadas muitas regras para as pessoas de maneira geral ter melhor saúde, saber cuidar do seu corpo. Isso sempre foi algo que Deus se atentou para o ser humano. Mas a essas pessoas com um desempenho mais direto em alguma obra específica que tinha que fazer, como era o caso de Sansão, como foi o caso de
de João Batista, do próprio Cristo e outros, eles tiveram essas manifestações diretas, então, de Deus, para que realmente fosse tomado todo o cuidado, já desde da questão da geração ali dentro do ventre da mãe, né? Então, a Bíblia, ela traz todos esses elementos muito antes da ciência médica reconhecer. Por muito tempo as pessoas foram ignorantes em relação a isso tudo, achando que pouco importava tanto o preparo para gerar, já começa daí, né? E depois na gravidez também os cuidados especiais que tem que ocorrer, e não deixar a educação depois que nasce para quando, sei lá, tem já uma idade mais avançada, né? Mas é desde os primeiros anos, né, que isso deve ocorrer. Então tudo isso a Bíblia já trazia claramente essas orientações. E o que Deus ele propôs a essas pessoas em específico, como você comentou, na verdade Deus queria fazer com todos. Sim. Quando nós vemos a experiência da lei de Moisés, que é uma legislação civil para Israel, Deus tolerou determinadas coisas, não é isso? A própria bebida alcoólica, por exemplo, as pessoas, no modo geral, poderiam tomar bebidas alcoólicas, mas essa era a vontade de Deus? Não. Tanto é que aí ele especificou que aqueles que serviam no santuário não deviam. O sacerdote, ele também não podia casar novamente, não podia casar com uma divorciada. Então tinha uma série de regras para limitar. A gente chama isso de contenção de danos. O ideal de Deus não estava sendo seguido, nós sabemos, mas Deus, dessa maneira, estava dando indicações do propósito original dele. Na própria separação das carnes limpas e imundas, nós vemos isso também. Era uma contenção de danos. E ainda, ao comer a carne limpa, havia uma série de limitações, uma série de regras para dificultar justamente o consumo. Sim. Tudo isso era propósito de Deus para que eles pudessem, então, se desenvolver. Sobre o fato de João Batista, então, ser vegetariano, nós vamos estudar mais posteriormente, nas lições 19, 20 em especial, vamos detalhar esse ponto, né? Então, é interessante nós vermos como que esse representando o povo de Deus dos últimos dias tinha uma série de requisitos sobre ele. Isso, e assim se dará. Assim foi ao receber o Messias como um bebê, e assim será também na vinda dele, assim já em glória, né? Exatamente. Oitava pergunta: o que o anjo responde ao idoso sacerdote do que Zacarias era ciente? Lucas 1,19, e respondendo o anjo, disse-lhe: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Então nós vimos desde lá de trás que, apesar do temor de Zacarias, na realidade o anjo se demonstrou muito favorável, né? Sim. O texto do desejado diz: à pergunta de Zacarias, disse o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te essas alegres novas. 500 anos antes, Gabriel dera a conhecer a Daniel o período profético que se devia estender até a vinda de Cristo. O conhecimento de que o fim desse período estava próximo movera Zacarias a orar pelo advento do Redentor. Agora o próprio mensageiro, por meio de quem a profecia fora dada, viera anunciar o seu cumprimento. Então, o anjo responde que vem trazer alegres novas, e Zacarias estava ciente o quê? Que estava quase finalizando as 70 semanas de Daniel 9, que são 490 anos, né, desse período profético, e que é dito da manifestação do ungido já naquela última semana das 70. O interessante quando nós estudamos tudo isso, irmã,
é que nós vemos que Daniel, por exemplo, tinha o período de Jeremias de 70 anos de cativeiro. Quando estava chegando, Daniel temia o quê? Que a profecia não se cumprisse. Ele entendia então que havia algum tipo de elemento condicional nisso tudo também. Ele orava, intercedia em favor do povo para que Deus não se esquecesse do povo de Deus e que realmente houvesse no fim dos 70 anos o retorno para Israel. Esses sinceros, fiéis em Israel também, aguardavam ansiosamente a vinda do Messias, mas eles temiam também que não se cumprisse isso. Então oravam ferventemente em favor disso tudo. E Zacarias nem imaginava o filho dele, o papel importante teria nisso tudo. Orando, né? E ver um privilégio de fazer parte disso, né? Diretamente falando. Uma experiência muito única mesmo. A nona pergunta: o que nos informa a Bíblia sobre o anjo Gabriel? Aqui no Desejar Todas as Nações e no Testemunho para Ministro também, vamos ler alguns textos que nos diz: as palavras do anjo, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, mostram que ocupa posição de elevada honra nas cortes celestiais. Quando viera com uma mensagem para Daniel, dissera: ninguém há que se esforce comigo contra aqueles, a não ser Miguel, Cristo, vosso príncipe. Daniel 10, 21. De Gabriel, diz o Salvador em Apocalipse: pelo que seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Apocalipse 1. E a João o anjo declarou: eu sou conservo teu e de teus irmãos os profetas. Apocalipse 22, 9. Maravilhoso pensamento que o anjo ocupa em honra o lugar logo abaixo do Filho de Deus. É o escolhido para revelar os desígnios de Deus a homens pecadores. Foi Gabriel, o anjo que ocupa a posição imediata ao Filho de Deus, que veio com a divina mensagem a Daniel. Foi Gabriel, seu anjo, que Cristo enviou a revelar o futuro ao amado João, e é proferida uma bênção sobre os que leem e ouvem as palavras da profecia e observam as coisas ali escritas. Apocalipse 1:3. É a voz desse mais elevado dos anjos que tem autoridade para ordenar aos 4 anjos que segurem os 4 ventos, até que se realize esta obra e até que ele ordene que os soltem. Anjo Gabriel é qualquer um, então? Não, né? Nós sabemos que ele se coloca na posição, então, justamente que antes era de Lúcifer, né? Sim. Como o mais poderoso dos anjos. É importante a gente fazer algumas informações aqui, trazer alguns detalhes rapidamente. Temos outros estudos em nosso canal que vão aprofundar a correlação, então, de Gabriel como anjo selador, aquele anjo de Apocalipse 7, também que se relaciona com Ezequiel 9, que se relaciona com o terceiro anjo de Apocalipse 14. Tudo isso, ao você juntar as informações, como fosse as peças de um quebra-cabeça, você vê que todos esses personagens, em vários momentos da Bíblia, eles são o quê? O anjo Gabriel, o mais poderoso dos anjos. Um outro detalhe é que fala logo abaixo de Cristo ele está. E alguns usam esse texto até para desmerecer o Espírito Santo, como não existisse e tudo mais. Ora, mas desde quando na divindade tem hierarquia? Nós não estamos falando que o Pai está em primeiro, o Filho em segundo, o Espírito Santo... Não, todos estão o quê? No mesmo patamar. Pai, Filho e Espírito Santo estão aqui, em um patamar. Abaixo, então, dos 3, ou seja, abaixo de Deus, abaixo da divindade, está justamente o anjo mais poderoso, que anteriormente era Lúcifer e hoje é Gabriel. Eu creio também que é na questão até da comunicação com o ser humano. Porque Cristo se prontificou, né? Dos 3, Cristo foi o que se esvaziou e teve esse contato direto. Como nós vemos no Antigo Testamento, em várias partes achamos
que muitas vezes é o Deus Pai falando e é o próprio Cristo falando. Sim. Com o ser humano. E Gabriel, então, abaixo dele é o porta-voz, vamos dizer, das coisas celestiais, importantes, é o que se pronuncia ali com a humanidade. Eu creio também, por isso que diz abaixo de Cristo, porque Cristo é o principal comunicador entre Deus e a humanidade, já porque Ele é Deus. E o anjo, então, de todos os anjos, ele vem, então, em primeiro lugar, a fazer esse papel também, que você vê que em importantes cenas da história do mundo, ele estava presente para fazer os anúncios aí. Inclusive esclarece aqui que se ele é o mais poderoso, se ele não resolve lá em Daniel 10, a situação teve que vir Miguel, mas ele é o mais poderoso, como que faz? Então Miguel tem que ser alguém que está além dos anjos. Então nós vemos que Jesus, que é divino, então ele se coloca nessa posição de anjo do concerto, anjo da aliança, esse comunicador, como foi dito, esse mediador desde o Antigo Testamento, ainda que ele tivesse que encarnar para completar todos os requisitos desse plano da redenção, né? Mas ele já estava atuando dessa forma. E aí nós confirmamos que Miguel é o próprio Cristo, aquele então que é o Todo-Poderoso. Isso, já fez essa humilhação bem antes, ele já se esvaziou antes mesmo de vir de Maria, então ele tinha esse acesso com a humanidade, mesmo sendo um ser divino, sendo Deus. E Gabriel vem então abaixo disso, né? Já no topo dos anjos, mas abaixo de Deus. Pergunta 10. Devido a Zacarias ter duvidado, que sentença o anjo lhe declara? Saindo do templo, o que se deu diante do povo? Lucas 1, 20 a 25. E eis que ficarás mudo, e não poderás falar até ao dia em que essas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras que a seu tempo se hão de cumprir. E o povo estava esperando a Zacarias, e maravilhava-se de que tanto se demorasse no tempo. E saindo ele, não lhes podia falar, e entenderam que tinha tido uma visão no tempo, e falava por acenos, e ficou mudo. E sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para sua casa. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses se ocultou, dizendo: assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim, para destruir o meu opróbrio entre os homens. Agora vamos para desejado, na continuação. Zacarias exprimira dúvida quanto às palavras do anjo. Não falaria outra vez enquanto elas não se cumprissem. Eis, disse o anjo, que farás mudo até o dia em que essas coisas aconteçam. Era dever do sacerdote nesse serviço orar pelo perdão dos pecados públicos e nacionais e pela vinda do Messias. Quando, porém, Zacarias tentou fazer isso, não podia emitir uma palavra. Saindo para abençoar o povo, falava por acenos e ficou mudo. Haviam-no esperado muito e começado a temer que houvesse sido ferido pelo juízo de Deus. Mas, ao sair do lugar santo, seu rosto resplandecia com a glória de Deus, e entenderam que tinha visto alguma visão no templo. Zacarias comunicou-lhes o que vira e ouvira, e, terminados os dias de seu ministério, voltou para a sua casa. Então, aqui a sentença devido à dúvida e incredulidade de Zacarias foi ele ficar mudo até que nascesse a criança. E como que foi, então, na saída do templo? As pessoas ele teve que ficar fazendo acenos, né? As pessoas viram que ele estava se demorando ali, e aí ele sai e ele fica mudo, e ali então o povo então ficou esperando que ele falasse algo. Ele falou fazendo acenos, né? E ali muitos começaram a temer até que ele tinha sido ferido por algum juízo de Deus. Alguma coisa aconteceu com ele ali dentro. Mas diz que o seu rosto resplandecia com a glória de Deus. Ou seja, ficaram meio atônitos ali com essa situação, né? Algo bem incomum. E agora nós temos a última pergunta na sequência,
que fala quando é que ele voltou a falar. Foram essas coisas divulgadas? Então nós vamos ver agora na sequência uma parte da história que muitas vezes passa despercebida, a gente passa por alto, como que tudo isso que aconteceu estava preparando o terreno já para Jesus. Olha que João Batista nem nasceu ainda, mas tudo estava sendo encaminhado para isso. E Lucas 1:57 a 80 nos traz esse relato bíblico, finalizando essa parte referente a João Batista, Isabel, Zacarias e tudo mais. Como nós vimos, Lucas prepara o terreno antes de falar de José, Maria e Jesus, né? Então vamos ver aqui a leitura do texto bíblico. E completou-se para Isabel o tempo de dar à luz e teve um filho. E os seus vizinhos e parentes ouviram que tinha o Senhor usado para com ela de grande misericórdia e alegraram-se com ela. E aconteceu que ao 8º dia vieram circuncidar o menino. E lhe chamavam Zacarias, o nome de seu pai. E respondendo sua mãe disse, não, porém será chamado João. E disseram-lhe, ninguém há na tua parentela que se chame por esse nome. E perguntaram por acenos ao pai como queria que lhe chamassem. E pedindo ele uma tabuinha de escrever, escreveu dizendo, seu nome é João. E todos se maravilharam. E logo a boca se lhe abriu, a língua se lhe soltou, e falava louvando a Deus, e veio temor sobre todos os seus vizinhos. E em todas as montanhas da Judéia foram divulgadas todas essas coisas. E todos os que as ouviam, as conservavam em seus corações, dizendo, quem será, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo, bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo, e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para manifestar misericórdia a nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados da mão de nossos inimigos, os serviríamos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os dias da nossa vida. E tu, ó menina, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor a preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou, para iluminar aos que estão assentados em trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. E o menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Uma profecia muito abrangente aqui que Zacarias faz. Vemos que já tem indícios desse papel do Messias de remir os pecados de Israel. Tudo está embutido aqui também nessa revelação. Sim. Vamos para o texto de Desejado de Todas as Nações, página 99, 231, página 100 também, vários textos aí que vão estar descritos em tela. Pouco depois do nascimento da prometida criança, a língua do pai se desprendeu e falava louvando a Deus. E veio temor sobre todos os seus vizinhos, e em todas as montanhas da Judéia foram divulgadas todas essas coisas. E todos que ouviam as conservavam em seus corações, dizendo, quem será, pois, esse menino? Tudo isso tendia a chamar a atenção para a vinda do Messias, ao qual João devia preparar o caminho. A vinda do Messias anunciara-se primeiramente na Judéia. No templo de Jerusalém fora predito a Zacarias o nascimento do precursor, enquanto aquele ministrava perante o altar. O Espírito Santo repousou sobre Zacarias e ele profetizou por estas belas palavras a missão de seu filho. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor, a preparar os seus caminhos para dar ao seu povo conhecimento da salvação, da remissão de seus pecados. Pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou,
para alumiar aos que estão assentados em trevas e à sombra de morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Uma experiência aí que ele teve, depois que a criança nasceu, ele já desprendeu a língua que diz, já começou a falar. Então imagina aí 9 meses ele sem poder falar e agora ele poder fazer isso, né? E lançar essa profecia também, falar acerca do santo, né, de Israel que ia vir, o filho dele ia vir preparar esse caminho para o Messias. E ali diz que veio o temor, então, sobre todos os vizinhos, né, quando foi revelado essas coisas. E ali eles ficavam atônitos ali entre eles. Quem será esse menino? Talvez até achavam que era o próprio Messias. E ali João então revela o papel dele, que será profeta do Altíssimo. Sim. E aí nós vemos que ele vem preparar o caminho para Jeová, para o Senhor. Esse foi o papel de João Batista, o qual, é importante a gente sempre ressaltar, não estava predestinado a isso de maneira determinada que ele ia fazer isso. A história de Sansão é a contraparte disso tudo. Nós vemos que Deus tinha um propósito para a vida de Sansão e ele foi rebelde a essa missão. O que ele fez foi parcialmente apenas. Deus queria ter feito muito mais com Sansão. Já João Batista foi então aquele que realmente foi fiel ao propósito de Deus para a sua vida. Então cabe a nós sabermos qual escolha faremos, né? Tanto Sansão como João Batista tiveram toda a influência positiva, né? A experiência de muitos crianças, jovens em nosso meio que têm um berço religioso. E eles têm diante de si esses dois caminhos. E os resultados, as consequências certamente virão, de acordo com a escolha que se fizer. Então nós vemos então que as influências pré-natais, a educação dos primeiros anos, tudo foi então de acordo com a vontade de Deus. Mas chega um determinado momento na vida da pessoa que ela tem que tomar as suas próprias escolhas independentes com autonomia. Então tudo isso nós vemos que quando nos aprofundamos na história bíblica, quantas lições podemos tirar, né? Podemos tirar, e os dois foi cheio do Espírito Santo. Sim. Não houve nenhuma falha na parte de Deus. Deus dosou e deu a eles todas as condições para eles serem e realizarem a obra que Ele tinha proposto eles para fazer, né? Só que, como você disse, um seguiu um caminho tortuoso para fazer essa obra e sabemos que não é um bom exemplo para ninguém seguir, não foi daquela maneira que Deus designou. E já João Batista, que seguiu ali até o fim, foi fiel, né? Teve os seus momentos também de dúvida, de pressão psicológica, né? Problemas ali que ele também enfrentou diante da sua vida, mas ele foi fiel e ele realizou com destreza o trabalho que Deus propôs a ele na sua vida. Ele cumpriu o papel que Deus designou para ele. Assim também nós, em nossa vida religiosa, como foi dito, os jovens em especial, tem essa oportunidade, essa página em branco ainda para fazer as decisões acertadas, baseadas na palavra de Deus, que é a nossa maior segurança. Que Deus abençoe cada um de nós, que possamos continuar nesses estudos e eles venham fazer parte da nossa vida, uma realidade espiritual que possamos tomar posse para a nossa vida. Amém. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube. Você também pode participar ao vivo das lições da Escola Sabatina todos os sábados a partir das 9 da manhã pelo Zoom. Ligue ou mande uma mensagem para os números de WhatsApp que aparecem na tela e venha estudar conosco. Você é o nosso convidado.